Olá, meu nome é Susan, eu sou sacerdotisa de Umbanda Sagrada. Agora falando sobre autoconhecimento. A palavra autoconhecimento, ela já fala muito em apenas uma palavrinha. Auto é de si mesmo. Conhecimento. Então é conhecer a si mesmo. Esse é um processo que causa um certo desconforto e um estranhamento quando a gente inicia. O processo de autoconhecimento, ele não é nada fácil, ele não é nada bonito e também não tem nada de florido nele. Muitas pessoas acabam fantasiando, dizendo que, quando eu me conheci profundamente, tudo mudou, foi assim, foi... Tanana. Não. Gente, quando você passa por um processo de autoconhecimento, existem etapas. A primeira etapa disso é a negação. Depois dessa etapa da negação, vem um processo dolorido. Por quê? Você vai ter que começar a identificar em você situações em que te deixam naquela linha que a gente chama na espiritualidade de dualidade, que te deixam no lado positivo ou no lado negativo. Aqui eu não tô falando nem de bem e mal, não, tá? Eu tô falando sobre a dualidade mesmo, em energias positivas e energias negativas. Então, quando você passa por esse processo de autoconhecimento, é natural que você meio que dê aquela afundada para que você se descubra, para que você se compreenda, para que você conheça os seus limites, os seus reais limites, diante a várias situações. Muitas vezes a gente acaba se recusando em se conhecer porque é um processo dolorido. Que nem as pessoas falam assim sobre o processo de evolução. Sim, é um processo dolorido. Ninguém disse que seria um mar de rosas, e nem que seria bonito, e nem que muito menos você, cada vez que evoluísse um passo, você ganharia flores e bombons para poder você comemorar com aquilo dali. Não. O processo de autoconhecimento é quando você começa a se conhecer de verdade, é quando você começa a compreender os seus limites, começa a compreender os limites do seu corpo, os limites da sua mente. Conhecer o limite do seu corpo e da sua mente, ele vai te auxiliar no seu processo de evolução. E aí que vem a história. Muitas vezes, quando você está passando por um processo de autoconhecimento, você acaba identificando um sentimento seu, uma emoção sua e uma própria atitude sua em que você observou, em que você está negativado. Exemplo, você está triste, você está sentindo rancor, você está sentindo ódio por uma determinada situação. Isso já te coloca numa posição totalmente negativa. Em questões de sentimentos e emoções, isso vai te fazer muito mal. E aí, nesse processo de evolução que você entra, e nesse processo de autoconhecimento, você acaba se deparando exatamente com isso. Com o que você sente no ponto positivo e o que você sente no ponto negativo. Tá, mas e que isso me atrapalha na questão da mediunidade? Total. Isso te atrapalha de uma maneira que você sequer imagina, mas atrapalha. Quando você se sente triste, angustiado, você se sente desanimado, você tá com a autoestima baixa, isso tudo, de uma certa forma, vai atrapalhar você diretamente no seu processo de evolução. Por quê? Você vai ter aquele momento que você vai ficar, estão olhando pra mim. Estão dizendo se tá certo ou se tá errado. Não tá certo. Tá errado. Não é assim. Porque fulano incorpora assim, porque ciclano faz assim. Então, este processo de autoconhecimento para você, você está na etapa do quê? De identificar os seus pontos negativos. E aí é que tá a questão. Se você identificou que você está se sentindo feio, tá triste, tá angustiado, você tem que entender o porquê que você está se sentindo assim. Provavelmente, o seu lado emocional está abalado por alguma coisa.
E se está abalado por alguma coisa, você está levando este abalo e essas emoções negativadas para dentro do teu processo de evolução e tá juntando tudo isso num saquinho com a mediunidade. Pelo fato de você juntar tudo isso no saquinho da mediunidade, você não está evoluindo. Você está o quê? Ficando na linha do negativo e sempre se inferiorizando diante a tudo e a todos. Aí você vai me perguntar assim: mas como eu posso mudar isso? Primeira coisa, quando você conhece quando você se compreende enquanto ser humano, que tem seus erros, seus acertos, quando você compreende que nem tudo vai sair da melhor maneira que você deseja, ou da forma que você quer que saia, ou que a pessoa pense exatamente o jeito que você quer que ela pense, ou que a pessoa te responda exatamente aquela frase que você queria que ela te respondesse, você já vai estar com meio caminho andado. O processo de autoconhecimento, ele faz com que você compreenda as coisas que estão à sua volta e não ache que tudo isso vai te atacar. Ele faz com que você pare de se sentir vítima de todas as situações. Ele faz com que você compreenda em que momento você errou, em que momento você precisa consertar alguma coisa e em que momento você conseguiu fazer algo benéfico para você mesmo. E o que a gente precisa compreender nesse processo de autoconhecimento? A gente precisa entender que o nosso mental, ele caminha, querendo ou não, junto com o nosso corpo físico. Muitas pessoas pensam assim: eu vou tratar primeiro o corpo físico, porque é onde dói, é onde machuca, né? É onde a ferida está aberta. E deixa o mental para depois, deixa os sentimentos e emoções para depois. Isso é frescura. Isso é besteira. Isso aqui eu não tenho que dar vazão, isso daqui eu não tenho que me preocupar. Isso é coisa que eu não tenho que tratar. Onde está o nosso erro maior? Em achar que o nosso mental pode ficar de qualquer jeito e que a gente tem que se preocupar só com o nosso corpo físico. Não. A gente tem que preocupar-se com a nossa parte mental, porque é ali que você tem uma noção se você está vibrando mais para o positivo ou se você está vibrando mais para o negativo. É neste ponto que você vai começar a se compreender como pessoa. E isso vai te ajudar em que sentido? Nos seus campos de evolução. Porque nós não temos que trabalhar os 7 campos de evolução? Nós não precisamos trabalhar os nossos 7 sentidos? Se nós precisamos trabalhar os nossos 7 sentidos, é claro que nós precisamos trabalhar também algo que está diretamente ligado com o nosso mental, com as nossas emoções e sentimentos. Porque se você está triste no campo do amor, você já vai levar isso para tudo. Se você está triste no campo financeiro, você vai levar isso para tudo. Se você está triste no seu campo familiar, você vai levar isso para tudo. Então você tem que observar e se analisar diante aos campos da sua vida. Em que campo você acha que está mais deficiente? Em que campo você acha que você precisa dar uma atenção maior? A importância do autoconhecimento é exatamente isso. É você se conhecer, é você compreender quais são os seus campos que precisam de uma atenção maior e onde de fato você precisa canalizar suas energias e você transformar essa energia negativa em energias positivas. Eu não estou dizendo que é fácil fazer isso. Também não tem receita e nem bula. Mas tem metodologias, orientações e procedimentos que te auxiliam nessa etapa da evolução e do seu autoconhecimento. Uma das maneiras que a gente encontra para trabalhar o autoconhecimento, isso tanto dentro do campo espiritual quanto fora do campo espiritual, é a gente pensando na questão terapêutica. Se você começar a analisar as pessoas e você observar que alguns pontos precisam de um auxílio e essa pessoa está aberta a essa mudança, você consegue auxiliar e muito. Isso eu digo os profissionais, tá? Não somente os médiuns ir lá e analisar, não. Porque você tem que estar preparado para fazer essa análise, você tem que ter a capacidade e a habilidade para trabalhar em cima daquele sentimento, daquela emoção. Porque senão, se você chegar numa pessoa e falar para ela,
Ah, você está passando por determinada situação, eu identifiquei um ponto negativo em você, mas você não tem nenhuma estrutura, nenhuma capacidade, nenhuma habilidade para poder tratar daquele assunto, você só está julgando, criticando e apontando. Então, o que a gente precisa fazer é o quê? Analisou que você está vibrando mais negativamente? Você está vibrando mais negativo por uma determinada situação, com relação a um determinado sentimento ou um campo da sua vida? A melhor maneira é procurar ajuda. Procurar ajuda para quê? Para se conhecer, para se compreender. Por quê? Porque um campo seu estando em desequilíbrio, os seus outros campos vão ter que doar mais energia para este campo aqui, porque você vai estar mais negativada nessa situação e menos ativa nos outros. Porque você vai fazer o quê? Você vai canalizar todas as suas forças nessa situação aqui. Vamos analisar comigo. Quando você tem um tipo de problema, a primeira coisa que você faz é o quê? Voltar todas as suas atenções para aquele determinado problema. Aquele problema se torna a prioridade, aquele problema se torna o seu almoço, a sua janta, o seu café da tarde, se torna o seu sono, se torna o seu passeio, se torna tudo. O assunto principal da sua vida é o quê? É aquele problema. Por quê? Porque você não está com aquela situação equilibrada. Então aquilo vai te desequilibrar de uma determinada maneira. Então você vai canalizar todas as suas forças e energias para aquilo. E aí é que vem a história, gente. Tem que observar os campos que estão em desequilíbrio. Por quê? Porque senão na hora que você pensar em evolução, em desenvolvimento mediúnico, alguma coisa vai ficar ali fora da balança. E se ficou fora da balança, vai te atrapalhar. E aí o seu pensamento vai ficar fixo na determinada situação, você não vai se controlar dentro do terreiro, você não vai se concentrar. E aí você vai utilizar todas essas energias que você poderia utilizar para o bem e para a sua evolução, você vai canalizar todas as suas energias e forças para um problema que você fica rodando em looping, não sai dessa situação e não melhora. Então, para que se conhecer? Justamente para você compreender quando você está em posições positivas e quando você está em vibrações negativas. É natural do ser humano a gente ter essa dualidade. Ninguém é tão bom 100% e ninguém é tão mal 100%, ok? Cada um tem que compreender exatamente o quê? Existem momentos que você é super bom e existem momentos que você é uma pessoa super ruim, tá? Tudo depende da situação e de como você está levando tudo isso. Então, essa história de, eu sou bonzinho, eu vou pro céu. Eu sou malzinho, eu vou pro inferno. A gente precisa acabar com isso. Não temos que pensar dessa forma.